Não vou perder para você de novo desta vez. Yao mordeu os dentes. Lu Fengtian manteve a cara séria. Você deveria rezar para ter a chance de me encontrar no palco primeiro. Você. Yao ficou furioso. Yu Wei olhou para Yao com curiosidade e perguntou a Lu Fengtian. Fengtian, é este? Lu Fengtian não estava com vontade de compartilhar, mas considerando quem ela era, Lu Fengtian explicou. Ele é o aluno número 1 da Academia Pico da Fênix, aquele de quem eu te falei. Ah, aquele. Yu Wei avaliou Yao de cima a baixo com um olhar estranho. Ela tinha ouvido falar do vencedor da luta na Academia Pico da Fênix e como ele acabou sendo derrotado por Lu Fengtian, sem conseguir se defender. Foi uma surpresa que ela tivesse encontrado aquele péssimo vencedor ali. Yao estava tremendo de raiva depois de ver o olhar nos olhos de Yu Wei. Ele normalmente não era tão irascível, mas seu fracasso anterior foi uma vergonha para ele. Para piorar a situação, aquela bela dama estava ciente disso. Yao desejou encontrar um lugar para se esconder. Desta vez, te encontro depois que chegarmos ao top 10. Yao lançou um último olhar furioso para Lu Fengtian. Então, virou-se e viu Su Linghui. Ele tinha ido até lá para conversar com ela, pois ela também era da Academia Pico da Fênix e irmã de Su Ping. No entanto, como Lu Fengtian estava lá, Yao sentiu-se envergonhado demais para ficar. Yao se virou e foi embora. Su Yanin tentou impedi-lo, mas não conseguiu. Ela forçou um sorriso amargo e lançou um olhar rápido para Lu Fengtian e a garota que o acompanhava. Ela sabia que a garota também era da Academia da Lâmina Berserking. Quanto a Lu Fengtian, Su Yanin nunca gostou dele. Antigamente, se não fosse pela intervenção de Su Ping, a Academia da Lâmina Berserking teria destruído a reputação da Academia do Pico da Fênix. O que você está fazendo aqui? Perguntou Su Yanin. Ela estava tentando proteger Su Linghui e fez isso pelo bem de Su Ping. Lu Fengtian percebeu sua intenção. Não queremos que ela fique mal. Só queríamos vir falar com ela para demonstrar nossa preocupação, já que ela está aqui sozinha. Preocupação. Su Yanin olhou para ele com dúvida. Eles já haviam sido oponentes. Porque iriam lá para demonstrar carinho por Su Linghui. O que você está fazendo? Nosso professor conhece o irmão dela. O que há de errado em virmos falar com ela? Yu Wei fez uma careta ao perceber que Su Yanin não estava acreditando na explicação de Lu Fengtian. Os oponentes se odiavam mutuamente, o que era particularmente verdadeiro para o sexo frágil. Su Linghui disse apressadamente, já que uma discussão estava prestes a começar por sua causa. Por favor, sente-se. Não se preocupe, Yanin. Eles não vieram com nenhuma intenção hostil. Su Yanin olhou para ela. Mesmo assim, como Su Linghui havia dito isso, Su Yanin deixou o assunto de lado. Além disso, a garota mencionou Su Ping. Naquele momento, Su Yanin começou a confiar na explicação delas. Lu Fengtian sabia que Su Linghui era irmã de Su Ping. Como tal, não teria coragem de ofendê-la. Eles se sentaram e aconteceu que a partida tinha acabado de começar. O comentarista anunciou a abertura da rodada com entusiasmo. Primeiro, 2 participantes do grupo A. Após a saudação, todos se acalmaram. Os 2 participantes subiram ao palco. Os participantes que conseguiram chegar ao top 100, sem dúvida, eram todos jovens promissores da elite da cidade base de Longjian. Ele é da família Ye. Su Yanin semicerrou os olhos. Lu Fengtian fez a mesma coisa. Tanto Yu Wei quanto Su Linghui sentiram uma onda de medo. Um jovem de preto acabara de subir no palco. Ele tinha cerca de 1,9 metros de altura. Tinha um corpo esbelto e bem proporcionado, não era do tipo musculoso, dava para perceber que ele era flexível. Enquanto estava no palco, o jovem parecia uma fera, esperando por sua presa. Uma aura sufocante emanava do jovem. Até Su Linghui conseguia senti-la irradiando do palco. Aquele rapaz era assustador. Ele não escondia sua força de jeito nenhum. Como ele era selvagem. Durante os testes, esse jovem eliminou metade dos participantes. Seu nome era Ye Longtian. Ele ficou em segundo lugar na lista de potenciais campeões. As pessoas gritaram e aplaudiram quando ele entrou no palco. Ao mesmo tempo, o oponente de Ye Longtian também entrou no palco. Era uma pessoa comum. Tinha cerca de 1,70 metros de altura. Sua aparência não era nada especial, assim como seu cabelo. A única coisa que chamava a atenção nele era o dispositivo que lembrava uma arma de fogo que carregava no cinto e o sabre nas costas. Ele devia ser habilidoso no uso de ambas as armas. Usar armas de fogo não é contra as regras, alguém questionou. Ao mesmo tempo, algumas pessoas reconheceram que este era um artefato especial, não uma arma de alta tecnologia. À medida que mais e mais pessoas expressavam suas dúvidas, o comentarista explicou que eles haviam testado e verificado o dispositivo. Era um tipo de artefato precioso, e portanto, usá-lo não era contra as regras. O público em geral não tinha uma ideia clara sobre a natureza dos artefatos preciosos. Sabiam apenas que esses artefatos eram armas especiais com estruturas estranhas. Nem mesmo com a tecnologia mais avançada da Federação as pessoas conseguiam entender suas estruturas. Aquele homem é um explorador, destacou Lu Fengtian. Ele percebeu pela atitude e aparências sinistras daquele homem. Se Ye Longtian fosse uma fera, então essa pessoa seria um caçador experiente escondido nas profundezas da floresta. No entanto, naquele momento, ninguém imaginava que aquele caçador experiente venceria, pois a fera que ele enfrentaria era feroz. Era do tipo que jamais poderia ser caçado. Tanto Su Yanin quanto Yu Wei estavam observando atentamente para não perder nenhum detalhe. Su Linghui estava dedicando sua mente completamente à competição que se aproximava. A partida começou. O enorme palco era cercado por um selo transparente para que os participantes pudessem fazer o que quisessem enquanto estivessem no palco. Apenas admita a derrota. Não quero ver você se machucar. Ye Longtian olhou para o oponente com indiferença. Bem, eu já fui ferido muitas vezes. O que mais alguém pode fazer? O jovem explorador sorriu, mas manteve o rosto solene. Ele sabia que Ye Longtian, o futuro chefe da família Ye, era um oponente perigoso. Quando seu sorriso desapareceu, o jovem explorador atacou primeiro para tomar a iniciativa. Ele começou a invocar seus animais de estimação. As pessoas ouviram 2 barulhos altos. 2 animais de estimação saíram rastejando do espaço. Um era um lobo da família do vento e o outro era um pássaro da família do fogo. Ambos os animais conseguiam se mover com agilidade. Vão! O jovem explorador rosnou. Ele transmitiu a ordem aos seus animais de estimação através da mente. Os 2 animais de estimação saíram correndo ao mesmo tempo. A cooperação deles foi impecável. Um furacão passou por ali, e nesse furacão, chamas surgiram de repente. O furacão foi incendiado de repente, o que foi muito mais letal. Isso aconteceu por causa da combinação das habilidades do lobo e do pássaro. Era evidente que o jovem explorador não escolheu os 2 animais de estimação aleatoriamente. Ele os escolheu porque suas habilidades poderiam ser mutuamente complementares.
Quando os dois animais de estimação liberaram suas habilidades, o jovem explorador também sacou sua lâmina. O jovem explorador moveu poderes astrais para fora de seu corpo. Ele os comprimiu em uma bala de energia e a disparou. Aquele artefato especial usaria poderes astrais como balas para infligir danos graves. Aquele artefato era tão poderoso quanto um cartucho antitanque. Podia penetrar tanques e explodir uma fera na posição superior do 7º nível. Comparados às feras, os guerreiros de animais de estimação de batalha eram muito mais fracos. Um guerreiro de animal de estimação de batalha de 7º nível seria mais fraco em defesa do que uma fera de 5º nível, a menos que o guerreiro de animal de estimação de batalha fosse capaz de usar habilidades defensivas especiais. Parecia que algo havia explodido. O furacão engoliu Yelongtinha. A bala de energia também penetrou o furacão. Antes que a plateia tivesse a chance de gritar de surpresa, uma figura surgiu do furacão. Era Yelongtinha. Ele não tinha nenhum animal de estimação com ele. Você está pedindo um insulto. A crueldade se somou à frieza nos olhos de Yelongtinha. O jovem explorador ainda estava atordoado. Não conseguia imaginar como Yelongtinha conseguira escapar ileso de seus ataques. Sem mencionar o fato de que Yelongtinha nem sequer havia invocado seus animais de estimação. Como ele fez isso? Enquanto o jovem explorador ainda estava digerindo o evento chocante, Yelongtinha se aproximou dele com passos vigorosos. A rica experiência de combate do jovem explorador o salvou. Ele recobrou os sentidos instantaneamente e recuou imediatamente. Ao mesmo tempo, estava prestes a invocar um terceiro animal de estimação. Habilidade secreta, corte instantâneo, disse Yelongtinha em voz baixa. Yelongtinha estava a cerca de 10 metros do jovem explorador. Mas, num piscar de olhos, Yelongtinha se aproximou novamente do jovem explorador. Yelongtinha desferiu um soco no rosto do jovem explorador, que o jogou para longe. O jovem explorador acabou esbarrando no selo. A batalha havia terminado. Com o movimento, Yelongtinha esmagou seu oponente. O jovem explorador ainda não havia invocado seu terceiro animal de estimação e o público nunca veria quais habilidades esse animal tinha. Na área de preparação. Oh, droga! Aquele cara é um monstro. As 98 pessoas do grupo a que aguardavam sua vez ficaram pálidas ao testemunhar essa louca demonstração de poder. O mais surpreendente foi que Yelongtinha derrotou seu oponente sozinho, sem usar nenhum animal de estimação. Todos os membros das famílias Mu, Liu e Qin pareciam preocupados. Apenas 3 ou 4 deles conseguiam manter a calma. Um deles era Qin Shaotian. Em vez de parecer preocupado, Qin Shaotian estava sorrindo. Outra pessoa que se manteve calma foi Liu Qingfen. No final da partida, ele semicerrou os olhos por um segundo, e então tudo voltou ao normal. Um jovem magro da família Mu manteve uma expressão séria durante todo o processo. O quê? Su Lingjiu e aqueles ao seu redor ficaram congelados no local. Isso foi impressionante. Yelongtinha encerrou a luta com um único soco. A luta deveria ter sido com animais de estimação, mas ele não usou nenhuma. Ele venceu a luta confiando totalmente em si mesmo. Assim era um talento de uma grande família. Lu Fengtian ainda estava em choque. A ação violenta de Yelongtinha o impressionara profundamente. Até então, na maior parte do tempo, Lu Fengtian teria que depender de seu animal de estimação, o dragão negro do poço. Lu Fengtian acreditava que, sozinho, não seria capaz nem de derrotar um dos animais de estimação daquele jovem explorador, muito menos sobreviver aos ataques dos dois. Uma habilidade secreta. Era disso que as grandes famílias se orgulhavam. Além disso, Lu Fengtian notou algo diferente na partida. O método de Yelongtinha era um pouco incomum entre guerreiros de animais de estimação de batalha, mas era semelhante ao que ele já vira em outra pessoa. Pensando naquela pessoa, Lu Fengtian não pôde deixar de lançar um olhar para Su Lingjiu e com sentimentos complicados. Ele é muito poderoso. Não somos nem de longe bons o suficiente para competir com ele, gritou Su Yanin. Yelongtinha era um monstro. Não, ele era ainda mais assustador. Sentada ao lado dela estava Yu Veia. A princípio, ela não pareceu concordar com o comentário de Su Yanin, mas, um momento depois, suspirou. Ela era competitiva, no entanto, sabia que havia certas pessoas que ela nunca conseguiria alcançar. Esse será um dos meus oponentes. Su Lingjiu murmurou para si mesma. Ela parecia ainda mais pálida. Sentia-se muito mais fraca que Yelongtinha, tanto em suas habilidades quanto em seus animais de estimação. As pessoas aplaudiram apaixonadamente após a vitória de Yelongtinha. A luta de Yelongtinha acendeu a chama da paixão em todos. Ele desceu do palco e a segunda luta do grupo começou. Desta vez, as duas equipes estavam empatadas em força e a batalha não terminou tão rápido. Ambos usaram animais de estimação e a luta continuou por várias rodadas. Embora a partida não tenha sido tão chocante quanto a de Yelongtinha, as habilidades que usaram e os planos cuidadosamente elaborados que conjuraram durante a batalha ainda eram um deleite para os olhos. Muitos participantes que não passaram no teste anterior sentiram que seus olhos haviam se aberto e também aprenderam alguns truques. Mais e mais batalhas foram travadas e os aplausos do público não tinham fim. Logo, todos do grupo A terminaram suas batalhas. O grande vencedor do grupo A foi Yelongtinha. O grupo A tinha outros participantes com grande potencial, mas todos perderam para Yelongtinha. Nas batalhas seguintes, Yelongtinha não teve outra vitória fácil como o primeiro, ele acabou tendo que usar um animal de estimação. Ele teve que invocar 2 animais de estimação quando chegou a hora da partida final do grupo A. Ambos os animais de estimação tinham linhagens de 9º nível. Normalmente, eles poderiam ser mais do que suficientes para servir como animais de estimação principais. No entanto, parecia que esses 2 animais de estimação eram apenas animais de estimação secundários de Yelongtinha. Tudo por causa do jeito mandão de Yelongtinha de lutar. Ele esmagou todos os seus oponentes. Primeiro, ele confiaria em sua própria força. Então, ele invocaria um animal de estimação se não conseguisse terminar a batalha. Se um não fosse suficiente, ele invocava outro, mas sempre era uma vitória esmagadora para ele. A batalha mais longa para ele durou 3 minutos. Comparado a outros que lutariam facilmente por mais de 10 minutos, Yelongtinha era incrivelmente rápido. Todos percebiam que Yelongtinha ainda não havia exercido toda a sua força. Depois que todas as lutas do grupo A terminaram, todos gritavam seu nome, acreditando que ele tinha ainda mais chances de vencer o campeonato. Depois foi a vez do grupo B. O grupo B também contou com um participante promissor, Liu Qingfen. Os participantes se revezaram e a partida de Liu Qingfen chamou muita atenção. Pois bem, claro, comparado a Yelongtinha, o desempenho de Liu Qingfen foi muito mais medíocre. Ele invocou seus animais de estimação desde o início e só derrotou seus oponentes após várias rodadas. Logo no início, o público ficou um pouco entediado. Então, eles perceberam algo. Liu Qingfen derrotou um oponente após o outro e chegou à final do grupo B. Ele havia usado apenas um animal de estimação com linhagem de 8º nível e havia esmagado todos os seus oponentes. A final do grupo B chegou ao fim. O resultado estava dentro das expectativas de todos. Liu Qingfen venceu a final e chegou ao topo. As lutas do grupo C vieram em seguida. Os participantes do grupo C foram menos impressionantes do que os dos 2 grupos anteriores. Nenhum dos participantes se destacou, mas não foram ruins. As batalhas do grupo C foram
foram as mais longas. O vencedor final do grupo C foi um aluno que se formou na Academia Ares alguns anos antes. Dizia-se que essa pessoa era membro reserva de uma certa equipe de exploradores de nível S e todos os membros de uma equipe de nível S estariam pelo menos no 8º posto. Ser um membro reserva era uma prova das fortes habilidades e talentos desse homem. Su Linghui assistia a todas as lutas em silêncio. Quanto mais assistia, mais silenciosa ficava. Esta tinha sido uma oportunidade para ela ver tantos guerreiros brilhantes como animais de estimação de batalha. Na Academia Pico da Fênix, ela era a número 1 da sua turma. Aqui, ela era uma das participantes mais jovens. Mas, às vezes, não conseguia nem entender as ações daqueles que eram 6 ou 7 anos mais velhos. Ela acreditava que não conseguiria alcançar o nível deles em mais 6 ou 7 anos. A sensação de que seus colegas se destacavam a deixava ansiosa. No início, ela inventava desculpas, dizendo que eles gostavam de ter toneladas de recursos graças às suas famílias numerosas e não precisavam de nada. Mais tarde, ela pensou em Su Ping. Aquele cara não tinha nada, e ainda assim era forte como um monstro. Ele era mais poderoso do que os participantes que ela vira até então. Portanto, a desculpa de falta de recursos não duraria muito. Por fim, ela decidiu que era porque não havia se esforçado o suficiente e não tinha talento suficiente. Uma pessoa saberia melhor do que ninguém se estivesse se esforçando o suficiente. Su Linghui lembrou-se de que, às vezes, se dava um tempo para relaxar. Talvez outros ainda estivessem cultivando e treinando enquanto ela descansava. Quanto mais pensava nisso, mais ansiosa ficava. Desejava poder aproveitar ao máximo cada minuto na área de preparação para cultivar. Mas sabia que não podia. Cultivar ali exporia sua força. Se alguém a perturbasse de propósito, seu cultivo poderia sair pela culatra. Finalmente, ela entendeu por que Su Ping corria para casa assim que suas partidas terminavam. Voltar para casa para cultivar era melhor do que ficar para ver as outras partidas. Ela dizia às pessoas que estava lá, observando, ganhando experiência. Mas se estava relaxando sob o pretexto de aprender, ela sabia melhor do que ninguém. No momento, ela se considerava alguém com um talento um pouco acima da média. Tinha muito a desenvolver antes de se tornar uma guerreira de animal de estimação de batalha incrível. Sendo assim, para alcançar esse gênio, ela teria que ser diligente. Com o fim dos jogos do grupo C, chegou a vez do grupo D. Os participantes primeiro sortearam seus nomes. Todos se voltaram para a tela grande e pareciam estressados, exceto Qin Shaotia. Ele olhava para os assentos da família Liu com expectativa. Lá, os membros da família Liu fixavam os olhos na tela, ansiosos para descobrir quem seria o oponente de Liu Jianxin. Ao mesmo tempo, Su Linghui e Yu Wenyan também olhavam para a tela. Ambas estavam no grupo D, por favor, que não sejam eles. Yu Wenyan sussurrou para si mesma. Ela estava ansiosa para superar os outros, mas não queria encontrar aqueles dois malucos. Ela não teria chance de provar seu valor. Depois de assistir a tantas batalhas, a confiança que ela tinha pelo fato de se achar melhor que seus colegas foi um pouco abalada. Era disso que se tratavam as partidas. Este era um palco para as elites e um cemitério para os fracos. Este era um lugar onde as pessoas podiam crescer rápido e se inspirar. Su Linghui não tirava os olhos da tela. Ela não dizia uma única palavra. Antes daquele dia, ela poderia ter rezado por um oponente mais fraco a essa altura. Mas sua mentalidade mudou em pouco tempo, assim como ela assistiu às partidas dos 3 grupos anteriores. Crescer sempre acontecia em um instante. Quando a mentalidade mudava, uma pessoa crescia. Como seu objetivo era vencer o campeonato, ela eventualmente encontraria esses oponentes. Era apenas uma questão de tempo. Preocupação não lhe faria bem. Nenhuma quantidade de esconderijo ou truques inteligentes poderiam ajudá-la a vencer. Ela não precisava de nada disso porque sua única vantagem era o dragão da geada lunar que Su Ping lhe dera. Essa era sua carta na manga. Naquele momento, os nomes giratórios pararam na tela. 5 duplas já haviam sido decididas. Assim que Yu Wenyan viu o nome de sua oponente, ficou surpresa e aliviada. Sentiu-se sortuda. Yu Wenyan se virou para Su Linghui e sorriu. Que surpresa. Somos nós. Acho que nós duas temos sorte de não termos que enfrentar aqueles dois caras. Su Linghui desviou o olhar da tela e disse a Yu Wenyan. Boa sorte para você. Para você também. Não pegue leve comigo, respondeu Yu Wenyan. Não vou. Igualmente. Su Yanin ficou feliz por Su Linghui, já que sua oponente era Yu Wenyan. Su Yanin não tinha certeza do quão boa Yu Wenyan era, já que não havia participado da última troca da academia. Mesmo assim, isso foi melhor do que ver Su Linghui competindo contra as duas aberrações desde o início. Até então, os 10 participantes que todos acreditavam que tinham chances de vencer o campeonato não haviam decepcionado ninguém. Su Yanin deu um pequeno discurso motivacional para Su Linghui. Boa sorte para você. Você consegue. Su Linghui assentiu com um sorriso. Yu Wenyan deu um sorriso frio ao ouvir as palavras de Su Yanin. Lu Fengtian notou o sorriso dela. Franziu a testa e sussurrou para Yu Wenyan. É melhor você tomar cuidado. Ela não é tão fácil de derrotar. Yu Wenyan se virou para encarar Lu Fengtian. Surpresa que uma pessoa tão orgulhosa tivesse medo de alguém. Uma garota que estava no primeiro ano da academia e não era de nenhuma família importante. Yu Wenyan sorriu e usou seu poder astral para construir um selo à prova de som. Tudo o que ela tem é o dragão que, na melhor das hipóteses, acabou de atingir a idade adulta. Eu, por exemplo, estou ansiosa para descobrir o quão forte o dragão pode ser. Lu Fengtian continuou franzindo a testa, mas não disse mais nada a ela. Ele sabia que as palavras dela faziam sentido. No entanto, de alguma forma, sua mente estava perturbada. Algumas imagens perturbadoras lhe passavam pela cabeça de vez em quando. Ao mesmo tempo, a família Liu. Um jovem membro da família Liu estava visivelmente relaxado enquanto sussurrava. Sorte sua. Você não precisa lutar com ele na primeira batalha. Liu Jianxin sentiu que também conseguia respirar. Ele não precisou lutar contra Qin Shaotian em sua primeira batalha. O oponente de Qin Shaotian também não era alguém que ele considerava ameaçador. Liu Jianxin ficou feliz por não ter Qin Shaotian como oponente. É uma pena que vocês não tenham aquela garota de fala mansa como oponente, disse outro membro da família Liu. Os outros olharam e miraram em uma garota ao longe. Todos estavam com cara de poucos amigos. Não se preocupem. Ela está no grupo D e está sem sorte. Ou você ou Qin Shaotian vão lhe dar uma boa lição. Liu Qingfen não pareceu se preocupar. Os outros riram. Era isso que pensavam. De volta à família Qin. Qin Shaotian desviou o olhar de decepção da tela. Ele havia perdido o interesse. Os outros membros da família Qin, por outro lado, sentiam que um fardo havia sido tirado de suas costas. Eles também não queriam que seu jovem mestre se arriscasse muito cedo na partida. Depois que todos os resultados do sorteio foram divulgados, a partida do grupo D estava apenas começando. A ordem também foi escolhida aleatoriamente entre as 5 duplas. Yu Wenyan ficou surpresa ao ver que seria a primeira a competir no grupo D. Su Linghui também viu o resultado. Ela se levantou, mantendo a cara séria. Yu Wenyan desviou o olhar da tela para Su Linghui, apenas para ver que a garota havia mudado completamente. Ela não parecia estar com medo ou nervosa. A calma de Su Linghui irritou Yu Wenyan, mas ela guardou isso para si. Vamos. Claro. As duas meninas subiram no palco ao mesmo tempo. A plateia explodiu em aplausos quando duas lindas garotas apareceram. O rosto de Su Linghui saltou aos olhos da plateia e todos começaram a gritar seu nome de alegria.
Venha ficou horrorizada ao ouvir todos gritando o nome de Su Linghui. Venha sabia da garantia do campeonato, mas considerou aquilo apenas um golpe publicitário. Assim como todos os outros, ela nunca havia levado o anúncio a sério. No entanto, parecia que todos estavam torcendo por Su Linghui e a paixão havia sido acesa por causa dela. Venha ficou incomodada com isso. O selo brilhante abriu caminho e as duas garotas entraram no selo e subiram ao palco. O selo foi fechado imediatamente. Os cânticos e aplausos ficaram ainda mais altos. Su Linghui e Venha foram até a borda, onde uma linha vermelha havia sido traçada, semelhante à linha de gol de um campo de futebol. Antes do início oficial da partida, os participantes não podiam cruzar a linha. Su Linghui, não seja mole. Vou usar toda a minha força. Venha advertiu Su Linghui com seriedade e frieza. Su Linghui assentiu em resposta. Para não ser coração mole, naturalmente, ela precisava vencer. Ela não estava competindo para perder. O juiz anunciou o início da luta. Imediatamente, Su Linghui invocou o dragão da geada lunar. O espaço se contorceu e uma rajada de vento frio se espalhou. O dragão da geada lunar surgiu. Muitos participantes na área de concentração ficaram animados ao ver este dragão. O dragão da geada lunar era uma das espécies mais raras e queridas. Venha naturalmente previu que Su Linghui usaria este dragão. Com um sorriso, Venha fez um gesto de puxar o ar. 2 redemoinhos surgiram e dele saíram 2 animais de estimação. Onda penetrante. Su Linghui deu comando. Ela já havia feito metade do seu trabalho no momento em que invocou o dragão da geada lunar e a outra metade era dar comandos ao dragão. O dragão da geada lunar rugiu. O som ecoou por todo o local. Os 2 animais de estimação de batalha que Venha acabara de invocar perderam a visão devido ao choque do rugido, antes mesmo de conseguirem enxergar ao redor. No segundo seguinte, uma onda de luz quase transparente surgiu na boca do dragão da geada lunar. Não! O juiz, que estava parado no ar, viu energia convergindo para a boca do dragão da geada lunar. Assustado, o juiz mobilizou seus poderes astrais e construiu vários escudos astrais na frente de Venha. Mais de uma dúzia de escudos se sobrepunham. Devido ao grande número, a transparência dos escudos havia se transformado em um azul claro. Venha ainda estava confusa quando os escudos surgiram à sua frente. No segundo seguinte, ela testemunhou algo que jamais esqueceria pelo resto da vida. Os mais de uma dúzia de escudos se romperam instantaneamente. Quebraram-se como espelhos de vidro. Naquele momento, ela viu um raio de luz. Ela sabia que seu cabelo estava penteado para trás. Imediatamente depois, um barulho alto chegou aos seus ouvidos, e Venha sentiu o palco sob seus pés, assim como todo o selo e o local, tremerem violentamente. Aquela onda de luz não a atingiu. Em vez disso, passou por ela e pousou no selo atrás dela. Venha sentiu que tinha acabado de esbarrar na morte. Ela ficou paralisada no local, com uma expressão apagada no rosto.